Quero explicar o convite que o IMS fez a mim, né? Que é uma coisa um pouco extemporânea. Eu acho que eles enxergaram alguma coisa de uma interseção entre o que eu faço, guardadas todas as proporções, né? E o que o Irving Penn fez, ou seja, a atividade profissional de fotógrafo que trabalha para a revista, enfim, que tem essa... Eu nasci no âmbito de trabalho para a revista, então a atividade profissional de um fotógrafo que trabalha para a revista e que é comissionado para fazer retratos, fotos de moda, enfim, se ele se especializa em moda. E, em geral, quem faz, o Irving Penn ainda com essa outra aptidão, que é a natureza morta, talvez seja a coisa que ele fazia assim, inigualavelmente, né? Eu não tenho essa aptidão. E a fotografia, todo fotógrafo de moda, em geral, é retratista, né? Quando ela me reduziu aqui a fotógrafo de moda, eu falei, peraí, que eu sou muito mais que isso, enfim. Então, na maioria das vezes, a atividade quando você trabalha para a revista, você é chamado também para fazer retratos e, enfim, eu acho que essa foi a natureza do trabalho dele. O Irving Penn começou a fazer retratos. Ele primeiro era um diretor de arte, né? Ele teve uma formação na Escola de Artes da Pensilvânia e teve um professor, o Alexei Brodovitch, que era um professor da faculdade e que depois foi fazer carreira como diretor de criação. Hoje em dia se chama diretor de criação, mas naquela época se chamava um graphic designer ou diretor de arte na revista Bazar. O Penn, assim, desde cedo era um cara muito rigoroso. Quer dizer, você vê as fotos dele, não é... eu acho assim, eu tenho uma teoria a respeito do retrato. Eu acho que o retrato, ao contrário do que muita gente pensa, não é a captação da alma. Não tem essa possibilidade de captar a alma. Ele pode captar a alma da audiência. Você vai ver uma foto aqui, você fica emocionado, tocado por ela, aquilo te suscita pensamentos, ilações, viagens e coisas e tal. Mas ele ali, num breve encontro, o fotógrafo é um especialista em breves encontros. Ele fica no máximo, não sei ele, porque as fotos dele são muito desenhadas, né? Muito rigorosas, então isso leva tempo para você fazer. Mas eu acho que o Cartier-Bresson diz isso, você não pode ficar mais de 20 minutos com alguém. Você começa a incomodar a pessoa. Então, um breve encontro é um breve encontro. E obedece à natureza dos encontros, ou seja, você não tem essa capacidade de retratar uma pessoa na sua essência máxima, na sua verdade absoluta. O que pode acontecer ali naquele encontro é você retratar a verdade daquele encontro. Exatamente. A possibilidade máxima é exaurir o máximo daquele encontro. E ele tinha um esquema muito formalista, né? Você vê que isso unifica as personalidades. Um monte de gente famosa, todas unificadas por essa simetria dele, por esse jogo formal, por essa luz dura, por esse cenário, né? Ele não se curvava muito às personalidades. As personalidades estavam mais a serviço dele do que ele. E eu acho que isso é que faz de um fotógrafo um grande artista. E ele achou esses esquemas de essa simplicidade absoluta, né? Esse rigor. E sempre uma coisa muito... Ele inventou essa coisa que foi copiada por todos os fotógrafos de lá para cá. Eu, inclusive. São essas paredes em V, essas coberturas de lona, e aquele fundo de lona, que ficou uma marca registrada dele, e 9 entre 10 fotógrafos copiaram aquilo. E se vocês vejam que é um esquema assim, que não tem uma... Ele não promove o instante, né? A fotografia é uma construção para ele, não é uma coisa do acaso. Obviamente há o acaso, sem dúvida nenhuma. A fotografia sempre vai haver o acaso, porque tem... O mecanismo da fotografia é o acaso. Mas, no caso do Irving Penn, nossa, ficou uma rima boa, no caso do acaso. No caso dele, e no caso de muitos outros fotógrafos, há uma ficção absoluta, né? Uma construção com elementos da realidade. Ele usa elementos da realidade, porém,
não, não, não é a realidade, né? Não tem a integridade, eu acho ele muito íntegro, mas não tem a integridade do fotojornalismo, por exemplo, que não se pode mexer em nada, você não interfere no sujeito da sua foto, você tem que pegar aquilo, tem que estar puro ali, o que está acontecendo. Obviamente, quando você põe a câmera no rosto, você já está fazendo uma escolha também que não é muito real, né? Mas é a coisa mais próxima da realidade possível, são essas fotos de reportagem. E no caso dele havia sempre essa construção, né? E muito simples, né? E assim, através da minha experiência, eu vejo como uma parede dessas é importante, ajuda. Como ele prendia as pessoas, confinava as pessoas nessas caixas, nesses esquemas dele. As pessoas ficavam confinadas, e isso, do ponto de vista do desenvolvimento da fotografia, de fazer alguma coisa diferente, é muito fácil, é bom, né? Você tem um encosto. Isso já, de saída, já resolve a foto. Depois é só colocar a pessoa ali. Que, por exemplo, eu acho muito interessante, porque ele de uma certa forma, com a coisa da revista Vogue, ele era um fotógrafo de moda, e ele vivia essa dicotomia o tempo todo, né? E eu sei o que é isso, né? Você vive num mundo assim, meio... Tudo bem? Você vive num mundo da fotografia de moda, é um mundo que tem um luxo, esquece um pouco o que está acontecendo no resto das coisas, é um mundo fechado, encapsulado, em que só a beleza e a alegria é que podem entrar. E a perfeição, é um mundo da perfeição, né? O mundo da fotografia de moda. E o Penn começou a introduzir esses elementos de metalinguagem, né? de como que eram os intestinos do trabalho, né? Não colocar só... Ele poderia ter cortado aqui e você tinha uma foto igual às outras que estão ali. E ele começou a introduzir esses elementos que eram disrúpticos, que eram ruídos, que mostravam como que era o trabalho, como isso era montado, né? Que isso não era um lugar grandioso, não era nada. Ele mostrava um pouco assim, ele entregava um pouco a simplicidade da coisa toda, em contraponto ao ambiente da moda, que vocês vão ver nas fotos lá adiante, tinha uma coisa ultra fetichizada, né? Super glamurosa, né? Ele, nessa concisão dele, nessa economia nessa redução que ele faz das coisas, ele era muito profundamente glamuroso. O fotógrafo de moda viaja muito, né? Mesmo aqui em terras tupiniquins, os fotógrafos de moda viajam muito para fora do Brasil, porque alguém inventou que isso é um atrativo para a leitora de moda. Então, graças a Deus, as editoras acreditam nisso e levam os fotógrafos. Então, eu também viajo muito e vou muito para fora para fazer trabalhos de moda. E, curiosamente, sem saber da história do Penn, eu também fico 2, 3 dias a mais para fazer meus trabalhos pessoais, para ficar observando o lugar, porque quando você está naquele universo da moda, aquilo ali tem uma liturgia, né? Tem uma liturgia do cargo. Você faz aquilo ali, tem todo um esquema, e você fica naquele mundo fechado, parece que você nem está naquele país. Aí passam esses dias, as pessoas vão embora, né? E aí você começa a conhecer o lugar e ficar, e se atrair por aquilo, e inventar trabalhos, enfim. Exatamente isso que ele fez. Como fotógrafo de moda, ele começou a viajar o mundo. Aquela foto ele foi fazer em Cusco, que, aliás, é uma das fotos icônicas de moda dele. Isso foi em Lima. Ele viajou para Cusco, e aí ele achou um lugar na Praça Central de Cusco, que era um estúdio de fotografia, cujo fotógrafo, ele negociou com o fotógrafo, era época de Natal, ele negociou com o fotógrafo ia embora, e ele ficava com o estúdio. E ele ficou com o estúdio do fotógrafo, e as pessoas vinham lá. E a ideia dele era o seguinte, ele pagava cachê para as pessoas, para fotografá-las, tanto para o trabalho pessoal dele, como para a revista. Então, e as pessoas iam procurar o outro fotógrafo, que era um lugar de ser fotografado. E não entendiam que ele pagaria, em geral, eles pagavam para serem fotografados. Não entendia que o Penn... então, ele disse que estava numa situação meio embaraçosa, exatamente, porque
e montou esses fundos e fez esse trabalho. E ele começou a fazer isso no mundo inteiro, em todas as viagens que ele ia. Chegou a fazer uma viagem de 30 dias para fazer esses trabalhos todos. Foi para o Dahomey, que o Dahomey é atual Benin, foi para Nova Guiné, foi para o Marrocos. Tem um trabalho grande etnográfico. Ele fez um livro chamado Worlds, eu não consigo falar essa palavra, in a Small Room, quer dizer, o mundo dentro de uma caixa. Ele pegava uma tenda, nesse caso específico não, ele alugou um estúdio, né? Uma luz de entrada só, né? Você vê que ele só trabalha com luz do dia. E essa luz incide nas pessoas, né? Exposições muito longas, ele trabalhava com uma Rolleiflex. E ele tinha uma coisa de um tratamento de laboratório, ele era muito técnico, né? Nesse livro, World in a Small Room, ele explica como é que ele usou, como ele revelou os filmes, quer dizer, ele tinha uma preocupação técnica assim, muito apurada, né? Ele foi se desenvolvendo, ainda que ele tenha se tornado um fotógrafo tardiamente, digamos, tardiamente, com quase 30 anos, 27, 28 anos, não é tardiamente, né? Enfim. Ele se desenvolveu tecnicamente muito, né? Ele consultava muita gente, contratava assistentes que sabiam muito, que eram técnicos, assim, grandes técnicos. Então ele se dedicou também a essa parte técnica de uma forma muito impressionante, assim, muito intensa. Essa coisa dos pequenos ofícios aqui, era a mesma situação. Quer dizer, ele alugou um estúdio numa escola de fotografia em Paris, e alugou um estúdio que não tinha só tinha uma luz do dia maravilhosa também. Ele montou essa lona dele que ele carregava com ele o tempo todo e pediu para os assistentes irem buscar as pessoas nos ofícios com as coisas que eles quisessem levar. Em que, pese ele ser muito técnico, ele também exagerava numa coisa em que, tecnicamente, não era aceito por alguém que era muito técnico. Ou seja, vocês veem aqui o preto afundado, o branco estourado. E ele usava isso porque o que é mais importante é usar a técnica a serviço de uma forma, de uma ideia, de uma subjetividade, não ser escravo da técnica, né? Quer dizer, se você pega um cara super técnico, ele vai dizer assim, não, mas aqui o preto está afundado. E daí? O que está em jogo aí é o drama, é a dramaticidade da foto, é a intensidade dela. E não respeitar princípios técnicos inabaláveis. Eu acho que um grande retrato é um milagre. É um milagre, porque são tantas coisas para que aquilo se realize de uma forma... E eu acho que mesmo aqui, e mesmo em qualquer obra de qualquer fotógrafo, nem todas as fotos são geniais, mas elas são um percurso, elas são a necessidade de existir, inclusive de estarem numa exposição, para poder mostrar o itinerário, né? A trajetória, o percurso que esse fotógrafo fez, aonde ele passou. É a maestria de um grande fotógrafo, de um grande retratista, de um grande artista, né? Ele é acho que o Irving Penn é tudo isso, né? Ele é um grande fotógrafo, porque ele era um fotógrafo profissional genial. Ele era um grande artista, porque ele transitava por todas essas correntes aí da fotografia e fazia coisas que transcendiam, principalmente transcendiam a encomenda das revistas, né? Tanto é que estão na parede das exposições, dos museus, isso aqui, tudo foi produzido para a revista dentro de contextos muito específicos, né? E isso está aqui na parede, transcendeu a revista. A revista você nem sabe que revista que é, para que foi pedido, qual era a atitude que estava diante disso. As fotos ficaram, né? E essa foto do Picasso, realmente, para mim, tem que ajoelhar diante dela. E ele ficava assim, aí uma hora ele ficou esperando, ele achou esse momento, né? Ele falou assim, não, vou ficar aqui paciente, esperando para fazer a foto que eu imagino que deva ser feita. E realmente, esse é para mim, eu como retratista, não chego nem aos pés de uma foto dessa. Aqui eu acho que, como todo fotógrafo,
e ele muito mais do que os mortais, tinha essas questões de os trabalhos pessoais, de fazer coisas fora do universo da encomenda, fora do universo da moda, uma antítese à moda, né? Quer dizer, a antítese ao corpo perfeito, que ele trabalhava na Vogue, que de uma certa forma, esse mundo de luxo, de riqueza, de perfeição, diz que essas fotos dele, quando surgiram, foram super criticadas, né? Não foram aceitas por nenhum crítico, por nenhuma revista, por nada. O Alexander Lieberman não gostou. E ele foi em frente, porque ele tinha consciência de que isso era um trabalho importante, interessante. E hoje, você imagina hoje, com essas novas estéticas, com essas questões de gênero, de novos corpos, de tudo isso, é um trabalho super atual, né? E, afora isso, também as inovações técnicas, né? As experimentações que estão aí, né? Tanto nas questões formais, né? Como cortar, como usar corpos de uma outra, como essas solarizações aqui, que não dão nenhum tipo não fazem nenhum tipo de concessão à ideia de pele, né? Elas só estão aí para uma forma, né? E aparecia já desde as primeiras fotos dele essa coisa dos detritos, de recolher, de deixar os detritos nas fotos, quer dizer, toda uma personalidade que permeia toda a obra dele, né? A personalidade dele está em todas as coisas, desde as fotos de moda até essas escolhas, né? E essa série, sim, foi muito mal recebida, muito mais do que a das meninas lá. E todas feitas, mas por que alguém vai fotografar bituca de cigarro, enfim. Ele precisava fazer esses cortes na produção, porque eu acho que um fotógrafo profissional fica muito angustiado, e eu acho que isso faz parte da profissão, de você estar o tempo todo tendo que fazer aquele trabalho, tem uma certa monotonia, tem uma certa rotinização que acaba diminuindo muito o resultado, enfim, o ato artístico, né? Que você está lá fotografando, você se sente, você está matando aquele leão, você está, assim, aí aquilo vai para uma revista, vai não sei o quê, aquilo é mal impresso, fica numa página, sai pequenininho, sai não sei o quê, aquilo vai então você precisa ter esses escapes, né? E eu acho que ele foi buscar coisas extemporâneas, coisas completamente fora do eixo. Eu acho que tinha um sentido também de agredir, né? De falar coisas, pô, mas esse cara vai fazer foto de bituca de cigarro, que é uma coisa execrável, né? Sob todos os aspectos, sob todos os sentidos todas as conotações que tem o cigarro, né? Naquela época nem tinha tanto isso, né? Se fosse hoje em dia seria muito pior ainda. Mas eu acho que ele fez isso como uma boutade, né? Como uma provocação, né? Tinha uma coisa provocativa e estetizou isso de uma forma que acabou sendo atraente, né? Acabou sendo uma obra de arte que ficou e tem uma atração muito grande, né? Ele tinha uma atração por curiosamente, ao mesmo tempo em que ele celebrava o luxo nas páginas de moda, né? Era cooptado pelas revistas de moda, pelo luxo, ele, de uma certa forma, provocava esse outro lado com essa apreensão dessas coisas e publicação disso, né? Com a afirmação desses dejetos e tudo.